Estou aqui de novo na série O Pastor e a Administração da Igreja, no VE, no Voltemos ao Evangelho. Você já me conhece, você já conhece o Jean, da coluna Direito Religioso, e agora eu quero falar com você sobre a contratação na igreja. A igreja contrata? Pastor, você é funcionário? Você é seletista? Os oficiais da igreja, os presbíteros, evangelistas, obreiros, o diácono deve ser contratado? Afinal de contas, alguém deve ser contratado? Então eu vou tentar aqui rapidamente responder essas perguntas para você. Se você tiver mais dúvidas, nos artigos aqui dessa série do VE devem te responder, e também no nosso livro Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. Bom, pastores e presbíteros. Estes são os ministros de confissão religiosa, conforme a lei brasileira os denomina. Os ministros de confissão religiosa devidamente ordenados, eles não são empregados, não são funcionários, não são empresários. Pelo menos no que diz respeito ao ministério, ao munus religioso que ele presta à igreja. Ser pastor, ser presbítero é uma vocação, é um chamado. E é um chamado de quem? É um chamado de Deus. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto teológico, porque isso tem conotações diferentes de acordo com a sua visão teológica, mas no aspecto jurídico, o chefe de um ministro de confissão religiosa é Deus. Então, se o chefe é Deus, ele não tem como ser empregado, como ser funcionário, porque de acordo com o artigo 3º da CLT, para você ser empregado é necessário ter 3 requisitos, qual seja subordinação, habitualidade e salário. O pastor não, ou o presbítero, ou o evangelista, ou o obreiro, ou o apóstolo, bispo, não importa o nome que a sua lente teológica dê, ele não tem subordinação. Aí você vai me dizer, não, mas existe uma subordinação porque o meu modelo é episcopal, como eu falei lá no outro vídeo. Essa subordinação, ela é espiritual. É uma subordinação que é decorrente da tua cosmovisão de fé, dos teus valores, da tua confissão. Ela é uma subordinação a partir da exegese que você faz do texto bíblico. Assim como, por exemplo, o modelo presbiteral é uma exegese do texto bíblico. Então, isso é transcendental, isso é espiritual. Essa é a subordinação. A subordinação trabalhista, a subordinação empregatícia, é uma subordinação material, é uma subordinação de mando, é uma subordinação totalmente corporativa, totalmente diferente de uma subordinação baseada numa interpretação bíblica. Então, pastor não é empregado. Mas pastor também não pode ficar emitindo RPA contra a igreja, ou pior ainda, nota fiscal. Porque pastor e qualquer oficial da igreja não é profissional autônomo da igreja. E o pastor não é microempresário e tal. Tem alguns que fazem isso para escapar do imposto de renda. Isso é crime, chama-se sonegação fiscal. Pastor é pastor. E pastor recebe por prebenda ministerial, por côngrua, por óbulo, não importa como a sua igreja chame, mas ele recebe uma ajuda da igreja, que pode ser estabelecida pela diretoria, pode ser estabelecida pelo conselho, pode ser estabelecida até por ele mesmo, de acordo com a visão de gestão, que a gente viu no outro vídeo. Mas então, pastor não é empregado, pastor não é empresário. E o diácono? O diácono, geralmente, ele não recebe remuneração. Mas se ele receber remuneração, vai ser também da mesma espécie, porque o diácono é diácono por um chamado. O diácono, a diaconisa, o diácono está previsto na Bíblia. A diaconisa já tem interpretação teológica. A pastora já tem interpretação teológica. Mas deixando as interpretações teológicas com relação ao gênero, não importa se é homem ou se é mulher. Se é fundamentada na Bíblia, não tem salário, não tem vínculo empregatício. E a mesma coisa o diácono. E o músico?
O músico também. Se ele é chamado para adoração, se ele é chamado a partir de uma leitura, de uma interpretação bíblica, de que ele é necessário para a liturgia de culto, para levar a igreja a adorar, ou apenas tão somente para aquela liturgia, faz parte da ortodoxia, da ortopraxia, não importa, o músico também não vai ser contratado CLT. Ele não é um profissional. Existe um músico profissional, o artista gospel, que é uma outra coisa. Estou falando o músico dentro da igreja. Mas tudo isso você precisa ter documentado confessionalmente e previsto no estatuto. Então não adianta, por exemplo, um estatuto ser episcopal e a prebenda ou melhor, o estatuto ser congregacional e a prebenda ser criada, melhor dizendo, estatuída de forma unilateral. Se o estatuto é presbiteral, o presbitério que estabelece a prebenda. Então, são essas vinculações que você tem que entender. E a lei do voluntariado não tem nada a ver com a igreja. A lei 9.608/98 tem a ver com alguns aspectos da igreja, como, por exemplo, vamos reunir os membros para lavar as cadeiras, que são muitas. Bom, aqui pode-se entender que é a lei do voluntariado, porque são voluntários para lavar a cadeira, não tem nada a ver com a liturgia, não tem nada a ver com propagação ao evangelho. Talvez aqui possa ser a lei do voluntariado, mas pastor, presbítero, diácono, músico, também nada a ver com a lei 9.608. Então, para hoje é isso. Muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo dessa série pra lá de especial do Voltemos ao Evangelho. Vamos lá!